Olá, eu sou a Joyce e bem-vindo ao Estúdio Pitanga. Hoje a gente vai falar sobre novelas, mas necessariamente sobre essa onda de remakes e continuações que andam tendo. No ar, atualmente, está a novela Eta Mundo Melhor, que é a continuação da novela Eta Mundo Bom, que foi lançada em 2016. Mas há pouco tempo também estava no ar a novela Vale Tudo, que é um remake da novela original lá de 1988, de mesmo nome. Então a gente está nessa onda de fazer remakes e continuações. E aí aqui, hoje, eu vou vir para falar um pouquinho da minha opinião sobre isso. Muito se fala sobre remakes, porque agora já tem um tempinho que o remake tá vindo bem mais forte do que antes, porque remake é uma coisa que nunca deixou de existir. Para ter noção, a novela Mulheres de Areia com a Glória Pires era um remake. Então, o remake é uma coisa que nunca faltou na televisão brasileira, seja de novelas realmente nacionais ou de novelas internacionais. Como a gente já teve vários remakes infantis na SBT. Carrossel, Chiquititas, Cúmplice de um Resgate, Carinha de Anjo, que teve até a participação de uma atriz internacional. Então, o ponto do remake é, ele nunca deixou de existir. Como muita gente fala, agora só tem remake e não sei o que. Não, o remake sempre existiu na televisão brasileira. Remake sempre foi um recurso usado. Agora, se esse remake é realmente necessário, é outra história. Pra ser sincera, quando eu fiquei sabendo sobre o remake de Vale Tudo, eu fiquei meio chocada e animada. A realidade é que eu não tinha assistido a novela original quando foi confirmado o remake. Então eu comecei a assistir o original de Vale Tudo a partir do momento que estava aproximando a estreia do remake. Assim eu queria assistir, fazer comparações e fazer comentários, porque não dava para me falar, é melhor na original se eu nunca assisti a original para comentar. Então, ao assistir a original, você percebe que ele não só trata do conflito mãe e filha da Raquel e da Maria de Fátima, ele também trata sobre a questão política do Brasil da época. Era 1988, recém-saído de uma ditadura, a gente estava acabando de ter a nossa primeira Constituição. Então, assim, as coisas no quesito político no Brasil estavam muito bem abalado e movimentado. Então, uma novela falando sobre questões políticas era uma chave, era um banquete que o telespectador estava ganhando lá em 1988. Joyce, então você acha que fazer essa novela em 2025 foi um erro? Até que não. O quesito político do Brasil também está muito movimentado, e não só do Brasil, como mundial. Poxa, esse ano a gente teve um monte de taxa que o Donald Trump deu para cima do Brasil. Então, assim, dava para citar isso, dava para citar todas as situações que teve no Brasil durante o início do ano até agora, ou, na verdade, até o momento que a novela acabou. Mas a autora não se permitiu abordar quesitos políticos. Na verdade, a autora mal se permitiu abordar quesitos raciais, já que a novela tinha uma protagonista negra e a sua filha era negra, então a gente precisava de quesitos éticos e sociais e raciais para serem tratados na novela, que foram simplesmente não abordados. Seja por escolha da autora, seja porque a autora quis apagar a protagonista, não irei entrar nesse método agora. Mas que foi um erro total. O que acabou virando o remake de Vale Tudo foi um erro. Por outro lado, há pouco tempo, em 2023, a gente teve o remake de Renascer, que particularmente, que obra-prima. Eu sou apaixonada pelo remake de Renascer. Teve mudanças, mas se manteve fiel. A gente conseguiu ver atores novos se destacando. Um destaque bem positivo para a Duda Santos, que ela já tinha feito a novela Travessia, mas ela não tinha se destacado ali. Até porque a novela não foi tão bem assim de audiência e nem para agradar críticas do público. Mas ela voltou. Ela pegou o papel da Maria Santa, que só participa de uma parte da novela, depois como ela morre. Ela só participa como espírito em participações e não é mais um elenco recorrente, mas mesmo assim, a Duda não deixou de emocionar o público brasileiro. Quando a gente via ela como um espírito indo visitar o José Inocêncio, me tocava, me arrepiava, o tanto que essa garota era boa e o quanto o roteiro era bom.
Porque em 2025 a gente vê um roteiro onde uma discussão é realmente grande, uma discussão, ela reverbera, né? Ela vibra a novela toda, ela, ou pelo menos uma boa parte dos capítulos, aquela briga não vai começar ali e terminar ali em 5 minutos, ou menos de 5 minutos, não. Aquela briga vai começar ali, mas vai durar 2, 3, 4, 5, 10 capítulos. A gente vai ver aquela briga, uma força, pra gente conseguir assistir a novela e ter aquele contexto. Porque agora não tem muito isso. E Renascer, além de um elenco brilhante, todos brilhantemente atuando ali, além de um texto primoroso que foi adaptado pelo Luperi, que é neto do Benedito Rui Barbosa, autor original, a gente também teve uma direção incrível. Então a novela ela não falhou. Então, quando eu penso em Renascer e também penso em Pantanal, que também foi um remake escrito pelo Luperi e também era uma novela original do Benedito, eu penso, falar que remake é um erro em 2025, na verdade, é um erro de vocês. Um remake bem escrito vale muito. Até porque um canal fez um sucesso tão grandioso que fez muitas artistas de lá ser tão famosas. A gente tá vendo a Alanis até hoje brilhando na televisão. Sim, ela começou em Malhação, mas seu maior papel de destaque continua sendo a Juma. Mesmo muita gente mais jovem como eu, que gostava de assistir Malhação, vai lembrar dela como Rita. Mas muita gente sempre vai lembrar da Alanis fazendo a Juma Marruá da versão de Pantanal de 2022 da Rede Globo. Porque foi até então o papel mais marcante da sua carreira. Não tem como negar isso. Então, dizer que remake é uma coisa ruim, eu sou contra dizer. Mas agora dizer que existe muito remake desnecessário, eu sou a favor. Porque, sinceramente, se você não quer pegar a ideia original, abraçar e conseguir adaptar ela para os dias de hoje, não faça. Ou sei lá, só copia e cola tudo. Porque às vezes a mudança que você quer fazer é uma coisa tão desnecessária que o público vai ficar olhando e pensando, não faz sentido essa mudança. Né? Porque, sinceramente, teve a mudança da Solange de ser diabética. Eu pensei que em algum momento ia focar isso mais, mas. Ou pelo menos fazer várias artimanhas em cima disso, do tipo, ela vai perder os medicamentos dela. Isso só aconteceu uma vez. E poderia ter acontecido mais vezes, mesmo que ficasse repetitivo, ia ser melhor do que assistir a reta final cheia de merchan. Agora eu vou falar sobre outro ponto desse vídeo, que são as continuações. As continuações já não é tão frequentes assim. Porque, vamos ser sinceros, uma novela tem geralmente 150 capítulos. Se a novela tem 150 capítulos e naqueles 150 capítulos eles não conseguiram fazer uma construção de personagem, de trama para aquele personagem, para aquele núcleo, então quer dizer que você fracassou naquela novela. Particularmente, minha opinião. Porque novela não é necessário uma continuação. Novela tem mais de 100 capítulos. Tem episódios em uma série americana de 22 capítulos por temporada, se a gente for parar para pensar, é o total de 5 temporadas. Então, realmente, não tem como você pensar, eu vou fazer uma continuação porque não teve desenvolvimento aqui e acolá dessa novela. Pra quê? Você tá perdendo seu tempo, você tá fazendo o público perder o seu tempo também, porque continuação é um ponto que ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Não existe um meio termo como Guerra do Sexo, de 2012, que você olha e pensa, a novela original era uma obra-prima. A segunda novela tem um elenco bom. O texto não mudou nada, mas tem um elenco bom. Então tá naquele meio termo de não é tão legal, não tá atualizado para 2012, mas eu consigo assistir sem odiar, porque esse elenco é bom. Porque eu quero ver a Irene Ravache e o Tony Ramos jogando comida um na cara do outro. Então você tá vendo atores bons ali. E aí, quando você pensa numa continuação, você tem que pensar no caso de um ator que fez a primeira novela que não vai querer voltar para a segunda novela, seja por questão de contrato com outro lugar, ou seja porque ele não bota fé nessa continuação. Então ele não vai dizer eu estou dentro, ele vai dizer tô fora. Um ator vai se colocar dentro de um projeto que ele não coloca mínimo de fé. Por exemplo, eu quero trazer a continuação de Eta Mundo Bom, uma novela de 2016, que está no ar agora, que é Eta Mundo Melhor. Que não deu nem 10 anos da novela original, 2016. Ainda não estamos em 2026.
Mas a gente tá tendo essa continuação. Particularmente, não vou mentir, quando eu li que teria uma continuação de Eta Mundo Bom, eu fiquei bem chateada e revoltada, porque eu gosto muito da original. Ela é aquele pastelão das 6 que você abraça. Você quer ver o Candinho encontrando a mãe. Você quer ver uma mãe encontrando o filho. Você quer ver pessoas sendo jogadas dentro de um chiqueiro e ficando toda lamuzada de lama. Você quer ver o núcleo cômico. Você quer ver o núcleo mais dramático. Você quer ver as artimanhas da Sandra para pegar joias de titia, a herança. No caso, seria a herança de titia. Sempre me pega esse lance. Ela quer joia e herança da tia dela o tempo todo. E, enfim, aí você vê toda aquela novela que foi bem construída. Não é à toa que ela fez sucesso. Ela foi reprisada e a sua reprise, Não Vale a Pena Ver de Novo, também fez sucesso. Então é uma novela boa, porque ela serve aquele clichê que a gente abraça e com boas atuações. Porém, eu não posso negar que a continuação de Eta Mundo Bom, que é Eta Mundo Melhor, é uma novela que eu gosto de assistir. Uma coisa que eu particularmente não esperava. Eu tenho muitas questões, tipo, por exemplo, o Celso. Nessa altura do campeonato, eu quero que o Celso se ferre. Porque ele era vilão na primeira novela porque ele era influenciado pela irmã. Mas agora ele não foi influenciado pela irmã. Foi vontade dele não virar pro Candinho e falar, eu sei onde está o seu filho. Foi vontade dele olhar para uma criança e falar, não vou contar quem é o pai dessa criança, mesmo sabendo que essa criança quer saber quem é o pai. Então você vê que tem certos personagens que não merecem ter aquela redenção. Novamente, até porque a história do Celso com a Estela é a mesma coisa do Celso com a Maria. É um pouquinho melhor, porque o Celso pega muito mais pesado com a Maria na original. E com a Estela, ele foi o tempo todo mais amável, mais amigável, ele abraçou mais a irmã dela. Eu achei ele muito mais amigável para a Estela, mas mesmo assim eu não consigo comprar, porque eu olho para a Estela e penso, eu gosto muito de você, você é muito boa, você é uma querida, e você não merece perder o seu tempo da sua vida com ele, porque ele não presta. Sabe? É por isso que tá todo mundo torcendo pro Túlio, que entrou agora na novela. Porque é um personagem que presta, é um personagem que você abraça e fala, nossa, ele merece muito mais ficar com ela do que o outro personagem que já teve redenção, fracassou e tá tentando uma redenção de novo. E tem outras coisas também que me pegam e eu tô mundo melhor, que é, sabe, o fato da Filomena ter tentado fugir com Enército, sabe assim, eu também não gostava da Filomena com o Candinho. Eu gosto muito mais do Candinho com a Dita. Tem mais química, eles se completam, eles se dão tão bem, a gente consegue ver os dois juntos, a química incrível dos atores, o Sérgio e a Jennifer brilhando em cena. Eu não conseguia ver tudo isso com o Sérgio e com a Débora. Nada contra a Débora, só para frisar aqui. Porém, eu não conseguia ver isso, eu não conseguia abraçar a personagem da Filomena. Então, assim, a perda dela não é uma coisa que me doeu. Não fez sentido para mim. Mas isso não significa que me doeu e que eu fiquei olhando, poxa, queria que ela tivesse viva. Não. Se bem que, como essa novela vai ter, tipo, 200 capítulos de tralalá, até a última vez que eu vi 204, mas eu acho que vai ter mais capítulos, desde que eu vi isso, eu penso muito na ideia de trazerem de novo a Filomena dos Mortos para ser uma vilã. Particularmente, eu acho bem legal. Mas basta ver o que o autor vai querer, sim ou não. Porque, querendo ou não, ela já foi abraçada como uma personagem não tão boa nessa novela. Porque, né, ela abandonou o marido, ia pegar o filho, no caso não seria roubar, ela ia pegar o filho e fugir com o Ernesto. E acabou que deu até aquela confusão com o bebê. Agora vamos falar de uma continuação que quando você olha você pensa, menina, mas pra quê? Eu tô falando de Poliana Moça. Gente, a primeira novela, eu acabei de olhar na internet, eu vou ser obrigada a falar de novo pra não falar o número errado. Eu olhei na internet e tinha 594 capítulos a novela original, As Aventuras de Poliana. Se depois de 594 capítulos você ainda olhou para aquela novela e falou, nossa, dá pra me contar mais história? Poxa, gente, não dá. Tipo, a gente pode pensar em Violeta Soluna e derivados de novelas mais infanto-juvenis. Essas novelas têm por temporada, em média, 80 capítulos. O que não tem 80 tem 60 ou 75, mas entre 60 e 80 capítulos, não chega a 100 capítulos por temporada. E no final, quando você faz o balancete de todos os capítulos, aquelas temporadas são fechadas. Você odiando numa temporada, tipo, eu odeio a terceira temporada de Solon até hoje. Mas mesmo assim,
eles cumpriram o que eles queriam trazer naquela temporada. E eles fizeram isso com menos de 594 capítulos. Então agora eu te pergunto, pra que Poliana, moça? Ah, mas são 2 livros. Realmente, mas você fez tanta coisa na primeira novela que você desgastou a imagem desses atores e desses personagens para mim. Pra você ter noção, eu abandonei As Aventuras de Poliana quando eles trocaram a atriz da Tia Luísa. Nada contra a Thaís, que entrou no lugar pra substituir. Porque eu adoro a Thaís. Acho ela uma atriz muito talentosa, acho ela uma atriz muito competente. Porém, quando fizeram essa troca lá pro capítulo 100 e pouquinhos, tinha acabado de virar 100 capítulos, eu olhei para aquela cena e pensei, nossa, esse núcleo adulto, que era a coisa que eu mais gostava de assistir, esse núcleo adulto tá muito parado. Vai demorar muito para ela se resolver com o passado dela. Então, provavelmente, vem mais 500 capítulos pela frente. E meio que eu não estava errada, quase 600 capítulos, né? Vão fazer o quê? Então eu acho que foi ruim até mesmo para os atores. Mesmo gostando muito dos atores, principalmente o quarteto juvenil principal, eles estão o tempo todo, eu sinto que alguma coisa se perdeu ali. Muito se fala atualmente que a atuação da Sofia Valverde não é essas coisas. Mas eu sou contra isso. Eu não acho que não é que a atuação dela é ruim. Eu acho que ela ficou tanto tempo presa na Poliana que ela não conseguiu sair da Poliana. Mesmo que ela faça uma personagem, tipo, ela fez aquele Missão Porto Seguro na Prime, mesmo que ela tentou fazer uma personagemzinha mais nojentinha, você ainda traz, se olhar pra ela alguma coisa, ainda te lembrava a Poliana, deve ser o mesmo tipo de cabelo, ou porque tava ela e o Igor na novela? Porque tava ela e o Igor no filme? Não sei, talvez sim, mas por algum motivo, mesmo ela fazendo uma personagem que deveria parecer muito mais a Filipa do que a Poliana, me lembrava a Poliana. Então eu te pergunto, na real mesmo, o que a gente pode fazer depois de 500 capítulos? Nada. Adicionaram personagens novos para dar uma vibe meio adolescente, que eles poderiam simplesmente fazer o que eles já estavam prometendo, que era a novela Patinho Feio. Que, aliás, eu tô até hoje esperando essa novela SBT. Se um dia vocês aparecerem, eu vou ter 30 anos e vou estar assistindo, porque eu colocava muita fé nessa novela. Eu coloco muita fé nessa trama de Patinho Feio. Eu gosto. Não tem como. Eu adoro. Agora, falando de outra continuação de novela que é sim desnecessária, não importa o que você diga, nos tempos do Imperador. Tudo o que eu sei sobre essa novela é contra a minha vontade, porque eu literalmente abandonei essa novela em um mês. Não vou nem falar sobre o fato de que teve um processo na justiça, né, contra o diretor, que, aliás, o diretor foi demitido da Globo. Não vou falar sobre isso. Bem que eu poderia, mas isso eu acho que é um tema para outro vídeo. Então, qualquer coisa eu faço outro de vídeo falando sobre isso. Mas essa novela era um lixo. Me desculpa, mas racismo reverso e tudo que aconteceu nos bastidores, e sem contar que o casal principal era um lixo. Desculpa o Celton Mello e a Mariana Ximenes, mas não deu, não. Aquela novela, quem assistiu até o final, aguentou muito e aguentou calado. Ou não aguentou calado, deve ter reclamado, porque é impossível alguém ter assistido sem reclamar. Qualquer pessoa reclamava. Os fãs da Letícia Sabatella reclamavam na internet. Eu lembro disso, porque eu li as reclamações e pensava, meu Deus, ainda bem que eu abandonei logo. Junto com todas as outras reclamações em redes sociais que eu pensava, meu Deus, ainda bem que... E eles ainda tinham uma ideia de uma novela focada na Princesa Isabel, onde a gente ia ver provavelmente a Lei Áurea sendo assinada. Mas vamos falar sinceramente, graças a Deus isso não aconteceu, porque provavelmente seria uma coisa aquela novela, não seria nem algo, seria alguma coisa aquilo. E alguma coisa bem ruim, isso eu tenho certeza, pela condição, pelo andamento que foi nos tempos do Imperador. Outra novela que muita gente fala que é continuação, mas particularmente eu, Joyce, não considero, é No Rancho Fundo ser continuação de Mar do Sertão. Para começar, Mar do Sertão tinha XYZ como personagem. Personagens que nem voltaram para No Rancho Fundo. No Rancho Fundo tinha outra trama e sim, tinha vários personagens daquela novela, mas eu não considero uma continuação. Até porque não era aquela trama que estava sendo continuada. A gente não estava vendo novamente a Candoca ali para continuar a história dela. A gente já estava vendo outra família.
Mas isso não muda o fato que aquela novela horrorosa por questão de, novamente, a Rede Globo fazendo uma novela que se passa no Nordeste e mostrando o Nordeste totalmente diferente do que é. De colocar um filtro amarelo, gente, e fingir que no Nordeste não tem nada, que, ai meu Deus, é uma grande roça. Não é assim, gente. 2025, a gente tá vendo isso na televisão, é uma coisa que irrita. Não é à toa que muita gente que é do Nordeste não gosta das novelas como falam que é do Mário Teixeira. Porque ele sempre traz essa estética e você fica, pô, velho, me ajuda a te ajudar, porque não tá dando. E para finalizar, eu vou falar sobre a continuação de Os 10 Mandamentos. Que tivemos os 10 Mandamentos, que foi dividido em 2 temporadas, que depois a gente teve a Terra Prometida. Eu não sei se precisava de tanta novela. Eu acho que poderia ter tido só a primeira temporada de Os 10 Mandamentos, Terra Prometida, e continuar nessa estética de novela bíblica na Record. Se bem que agora, nessa altura do campeonato, a Record já está fazendo a mesma novela bíblica que já fez antes. Já fez a história de Davi, vou fazer de novo. Já fiz a história de José, vou fazer de novo. A Bíblia é um livro grande, eu tenho certeza que tem mais história lá dentro do que reprisar as que vocês já fizeram. Só uma dica. E deixem autores de verdade fazer essas novelas, tá? Não a filha do dono. Só uma segunda dica. Então eu vou finalizar esse vídeo falando de continuações e remakes, dando meu veredito que remake só tem que ser feito quando o autor está disposto a trazer aquela obra do passado para o futuro, atualizando tudo que a gente trouxe e trazendo um contexto para aquilo. Se a novela traz um contexto político daquela época, traz o contexto político dessa época. Se você vai fazer uma novela política, você tem que falar de política, né, Manuela Dias? Você não pode simplesmente falar, não, mas a novela não é sobre isso, a novela é sobre isso. A novela tem esse contexto político, além de uma briga de uma mãe e filha, não é só isso. Se bem que ela não fez nem o contexto de uma briga de uma mãe e de uma filha. Ela abandonou a mãe em uma parte da novela e seguiu por aí. Então você tem que trazer, você tem que adaptar a novela para o que ela é hoje. E se você não está a fim de adaptar, não faça o remake. Não faz os atores se iludirem que a novela vai ser boa quanto foi original, se prepararem assistindo a original para fazer uma boa adaptação, para no final não ter aquilo. Então, e se você quer fazer uma continuação? A resposta é não. Não, João e Manuel Carneiros, a gente não quer a Avenida Brasil 2. Ninguém precisa disso. Acabou a história. Deixa os atores sobreviverem em outras áreas, fazerem outros projetos. A gente não quer a Avenida Brasil 2. A gente não quer Beleza Fatal 2. Se bem que muita gente quer, e eu não entendi até hoje. Para mim, o final de Beleza Fatal fechou. A nossa querida conseguiu a vingança dela. A Lola tá presa. Sinceramente, para mim fechou. Não precisa de mais. Então, para finalizar, eu queria dizer, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha com seus amigos, siga nas redes sociais, nosso Instagram, e temos um podcast também no Spotify. Nos escute lá, onde o podcast é feito não só por mim, mas também pela Ana e pela Samara. Então, beijo, até a próxima, galera!